Professor André, há elementos para pedir a anulação da delação de Mauro Cid? Há elementos. Eu não vejo elementos para não se, eu não vejo elementos para não ser anulada, para já não estar nula de ofício. É só para isso que eu não vejo elementos. Mas há elementos totais para pedir anulação. É completamente nula. Aliás, o professor Ariel estava mencionando, enfim, é curioso como às vezes a nossa sensibilidade é um pouco seletiva. Nós estamos falando aqui de Rubens Paiva e tal, mas o Mauro Cid desmaiou na própria audiência, justamente pelas ameaças que parece ter sofrido e que não, isso não aparece no vídeo, mas sabemos por relatos que depois ele chega a desmaiar quando é anunciado o seu retorno à prisão. Nós tivemos, por exemplo, nos réus do dia 8, o Clesão que chegou a morrer dentro da Papuda. Então, os direitos humanos precisam ser amplos, né? E não apenas aqueles que não se concordam com nossa visão de mundo. São valores, né? E esses valores precisam ser para todos, não apenas para os nossos. Eu queria também dizer que, em relação à própria delação do Mauro Cid, ele diz claramente, até nos desses trechos que foram mostrados agora, que pelo princípio da compartimentação, que é um princípio da inteligência, do trabalho de inteligência, ele sabia de parte apenas, parte do que era feito. Então ele claramente diz num dos trechos que ele não sabia para que aquilo ia ser usado. Tanto o monitoramento, quanto o dinheiro que chega a ele, não sabia se aquilo ia ser usado. Ele diz claramente se ia ser usado para um sequestro, para um assassinato ou para um golpe. Ou seja, o Mauro Cid, ele não completa a linha que nós poderíamos completar para concluir que houve um golpe. Então a gente tem aqui manifestações, a gente tem esse grupo de 34 pessoas e a gente tem o dia 8. Mas qual é a ligação entre eles? É isso que precisava ser esclarecido. Qual é a cola entre esses três núcleos? Quem tem que fazer isso são as provas, não é a narrativa de um procurador da República ou de qualquer outra pessoa. Isso é um ponto que é importante também. Eu não falei em momento algum que deveria se punir a consumação de um golpe. Mas o professor sabe, todos nós sabemos, que entre a intenção de um crime, a consumação de um crime e o início da execução do crime, o que se pode punir é a consumação e o início da execução. O início da execução pode ser punido sem que o crime seja consumado, e isso é que a gente tenta verificar. O início de uma execução e o início da execução de um golpe não houve.